paz, tudo bem? Bem, estou muito feliz em estar aqui com vocês na nossa primeira nossa primeira live de uma série de 5 lives sobre como fazer um ensaio produtivo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadinha aqui assim, porque a gente está transmitindo ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá ok? Então vocês verem aqui é porque eu vou dar uma interagida nas 3 plataformas ao mesmo tempo, tá bom? E é isso. Nós estamos dando início a essa primeira aula, tá? Com uma série de 5 aulas sobre como fazer um ensaio produtivo. Uma das coisas que as pessoas têm muita dúvida é sobre essa questão de ensaio, de como fazer um ensaio produtivo, de como fazer um ensaio para ter resultado. Afinal de contas, para que a gente ensaia? Para que a gente precisa ensaiar? Para que a gente precisa fazer um ensaio? Então esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa entender como funciona, tá bom? Já logo de cara, quero falar para você pegar papel e caneta. Se você não tá com papel e caneta na mão, sentou aí domingão, né? Todo mundo tranquilo, não. Aqui vamos dar conteúdo. E pega papel e caneta que eu vou passar exercícios práticos para você entender como que você organiza, como que você faz para organizar um ensaio, para fazer um ensaio produtivo e fazer ele ter resultados, tá bom? Então pega papel e caneta que eu vou passar vários exercícios para a gente estar conversando e para você aplicar. Uma coisa importante dessas aulas todas que nós vamos fazer é você aplicar essas coisas, tá? Se você não aplica, se alguma das coisas aqui que eu falar, de repente você pensar, nossa, mas isso aí, Thiago, isso eu já ouvi falar, isso aí é óbvio, não sei o quê, eu te desafio você substituir por uma nova pergunta. Você já sabe? Legal. Mas você aplica? Você aplica? Você aplica isso? Porque o que faz a gente ter resultado é justamente aplicar. Uma pessoa que conhece tudo de alimentação, de nutrição, que não se alimenta certo, ele não vai ter resultado equivalente ao conhecimento que ele tem, tá bom? Uma outra coisa, essa live aqui nós vamos fazer num formato muito prático, tá bom? Muito prático e vou falar da parte prática, da parte técnica. Eu não vou entrar aqui na questão de espiritualidade, até porque existem várias formas que vários ministérios ou bandas têm de escolher as músicas, de rezar para escolher as músicas ou coisas do tipo. Eu não vou entrar, vou até entre os exercícios, entre a organização que eu vou sugerir para você aqui, tem espaço para isso, tá bom? Mas eu não vou me aprofundar nessa parte, eu vou falar da parte didática, da parte prática propriamente dita, tá bom? E uma outra coisa que é o principal, né? Eu vou falar de várias coisas aqui que muito provavelmente você nunca ouviu. Nossa, Thiago, para ensaiar você pensa em tudo isso? Sim. E da onde que você tirou tudo isso? Eu já ensaio, toco e tá no nível de ter um ministério, ter uma liturgia, uma banda para tocar há 17 anos. Então isso eu tirei desde a época que eu tocava só no ministério, até a época que eu virei músico profissional, que eu comecei a trabalhar com vários artistas e várias bandas do meio popular mesmo, do meio secular, e como professor. Tive a oportunidade, eu sou produtor musical, então essa é a metodologia que eu uso para organizar os trabalhos que eu estou à frente, e ao mesmo tempo tive a oportunidade de trabalhar com vários outros produtores musicais, que tinham metodologias específicas e eu conseguia pegar várias coisas, tipo, desde o que é bom e como do que não é bom também. Uma coisa que eu sempre falo assim, tem horas que você sempre está aprendendo, nem que seja aprender como não se deve fazer, mas você está aprendendo também. Então, tudo isso que eu vou falar vem justamente de toda essa bagagem, toda essa experiência que eu já tenho nesse tempo todo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto é a gente ter clareza, tá bom? Só uma coisa aí, todo mundo que está assistindo aí, deixa um comentário aí de onde vocês estão falando, vocês estão ouvindo certinho a live, como é que está funcionando para vocês, tá bom?
E se vocês tiverem perguntas sobre o tema, tá? Não vem perguntar, ô Thiago, eu quero comprar uma guitarra, me diga uma guitarra barata que eu não vou responder, não. Sobre o tema, ensaio, no final agora aqui da live, a live vai ser curta, tentar ser bem prática, tá bom? Eu vou estar respondendo algumas perguntas de vocês, tá bom? Então, prepara aí se tiver perguntas para fazer, que eu vou estar respondendo, tá ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, clareza. O que quer dizer clareza? Quando a gente tem alguma coisa clara, a gente enxerga, a gente vê, tem claro, eu estou enxergando, tá aqui, fácil para eu ver, tenho clareza, tá ok? Então o primeiro ponto que a gente precisa ter é clareza. Por que a gente ensaia? Eu até comecei falando da série de lives sobre isso, né? Por que a gente precisa ensaiar? Esse é o ponto. Tanto de... essa pergunta. Por que a gente precisa ensaiar? Para melhorar? Sim. Às vezes não. Precisa ensaiar porque a gente precisa mexer na nossa maneira de tocar? A gente precisa ensaiar porque eu sei que eu não toco tão bem, ou que o nosso ministério não toca tão bem, e para tocar bem, como a gente gostaria de tocar, eu preciso ensaiar mais. Ok, é importante ter clareza, porque a partir do momento que você sabe o porquê que você tem que fazer, faz mais sentido. Em vez de você pegar, tipo, ó, é muito... Não tem regra, tem ministério que ensaia no meio da semana, tem ministério que vai tocar na missa no domingo e marca 1 hora antes, 2 horas antes, não tem regra. E também não tem certo e errado, tá bom? Aqui vocês vão ver bem claro essa questão. Mas se você sabe o porquê, faz muito mais sentido você pegar e sair da sua casa para você ir para o ensaio e se preparar, todas as questões que eu vou conversar aqui assim por diante, tá bom? Então é muito importante saber o porquê que você vai fazer, por que você precisa ensaiar. Ou, no caso aqui, o coletivo. Por que o seu ministério, a sua banda, a liturgia que você toca precisa ensaiar? Tá bom? Então anota aí essa pergunta. Primeira coisa, gente, por que a gente precisa ensaiar? Em cima disso, legal. Então a gente tem clareza do porquê que a gente precisa ensaiar. Aí vem a segunda pergunta. Onde queremos chegar? Isso é uma coisa que é muito importante, porque é o seguinte, eu mesmo tive muito problema no começo dos ministérios que eu participei, principalmente tinha um ministério que chamava Restauração, né? Pessoal do Restauração, se alguém estiver vendo aí, um abraço. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, é graças a tudo que eu passei lá que eu tô aqui hoje, né? Mas naquela época a gente tinha um problema, que a gente subentendia que todo mundo queria a mesma coisa, mas não era unânime. Eu queria ser músico profissional, que nosso ministério crescesse, e as outras pessoas também queriam que a gente tocasse bem e crescesse, mas não do mesmo jeito que eu. Então a minha exigência com relação ao que é bom, o que é ruim, era muito maior do que a de muitos deles, e isso dava muito problema e a gente não sabia por quê. Eu interpretava que eles não levavam tão a sério, alguns deles, né? Não levavam tão a sério. E depois, com o passar do tempo, descobri que não, todos eles levavam a sério do seu jeito. Só que eu queria estar aqui. Alguns deles queriam estar aqui, não tem problema nenhum. É uma coisa fácil, não tem problema nenhum. Se alguém do seu ministério, da sua banda, quer ser um músico, tocar, viajar, ser missionário, viajar o Brasil e o mundo tocando, ótimo. Assim como não tem problema alguém que fala, cara, eu sou convicto, eu amo aqui onde a gente mora, tenho meu emprego, tenho uma profissão que eu amo, que eu faço, e quero tocar na missa aqui. Eu posso vir domingo aqui tocar na missa com o maior carinho? Pode. O que dá problema às vezes é ter no mesmo grupo o cara que quer ser missionário, vamos dizer assim, e o cara que só quer tocar ali. Você ter clareza disso e entender é muito fácil até você entender e vocês saberem como vocês se organizam, tá bom? Só um toque. Então onde queremos chegar? Não, a gente precisa só melhorar o nosso jeito de tocar na missa para dar o melhor para as pessoas. Ótimo. Não tem problema nenhum. Legal. Não, gente, a gente quer, nosso objetivo é ser missionário, é crescer, não sei o que lá. Ótimo também. Mas é importante saber aonde vocês querem chegar. Tá? E a terceira pergunta dessa questão é: em quanto tempo? Em quanto tempo? Tá bom, a gente quer melhorar bem a nossa maneira de tocar, a sonoridade. Ok, em quanto tempo isso? Porque não tem passe de mágica. Então vocês têm que pensar, nossa, se em
Se em outubro, de repente às vezes vai ter uma novena em outubro aqui na nossa paróquia, depende muito da realidade, do santo, enfim. Um exemplo, vai. Em outubro vai ter uma novena aqui. Nossa, de agora para lá a gente tem, estamos em junho, né? Praticamente julho, agosto, setembro, outubro. A gente tem 4 meses. Em 4 meses a gente precisa dar uma melhorada X. Ok. Em cima disso vocês pensam como se diz? Quantos ensaios vocês precisariam fazer, o quanto de desgaste, o quanto de preparo vocês vão ter que ter, que a gente vai estar falando muito disso essa semana, tá bom? Inclusive a live de amanhã é só falando só sobre como se preparar individualmente. Eu vou falar no final sobre isso, tá bom? Então, essas 3 perguntas, por que precisamos ensaiar, aonde queremos chegar e em quanto tempo, são muito importantes, porque em cima disso você vai saber em qual prazo, a quantidade de ensaios que você vai marcar, se vai marcar muito ensaio, se vai marcar pouco ensaio, se dá tempo de fazer, enfim, todas essas questões, tá bom? Vamos agora para o nosso... Anota aí se tiver perguntas, tá bom? Que assim que estiver no finalzinho da live eu vou responder as perguntas sobre esse tema, tá bom? Então vamos agora para o segundo ponto da live aqui, que é o seguinte. O que é um ensaio, afinal de contas? Eu falo muito sobre isso e amanhã a gente vai falar bastante sobre essa questão também. O que é um ensaio? Antes de falar o que é um ensaio, eu gosto de falar o que não é um ensaio. Então, um ensaio não é lugar para aprender a tocar. Nossa, Thiago, mas como assim? Ensaio não é lugar para aprender a tocar? Não, não é lugar para aprender a tocar. Ensaio não é lugar para tirar a música. Ah, mas eu vou fazer o que no ensaio então? Exatamente. Não é lugar para tirar música. Ah, se não é lugar para tirar música, eu vou ter que fazer em outro horário. Exatamente. Exatamente. Não é lugar para você aprender a tocar, não é lugar para você tirar música, tá bom? Não é lugar para você ver as pessoas. Pasmem no que eu vou falar até, se o intuito for ter um ensaio produtivo. O ensaio não é lugar para orar. Nossa, já que polêmico. Sim, porque se você tem um tempo X para vocês passar a parte técnica, que eu vou falar sobre isso, né? Às vezes não tá mais, com 1 hora de ensaio, aí beleza. Aí chega lá, começa a oração e pum, daqui a pouco falta 20 minutos para ensaiar e depois não sabe por que não deu tempo para ensaiar. Claro que não, vocês organizaram fora. Todas essas coisas que eu tô falando, aprender a tocar, o estudo, a preparação, tirar música, a oração, tem que ser feita fora do horário do ensaio. Tá bom? Claro que, principalmente se está tratando de oração, lógico que pode fazer uma oração e deve até fazer uma oração antes de começar, mas o ideal é que não seja algo muito longo, seja algo mais direto ao ponto para você ter o tempo de se separar para ensaiar, tá ok? Então, o que é um ensaio, Thiago? O ensaio é um lugar para passar as músicas e organizar a parte musical, ponto. Tá ok? Para passar as músicas. Então, antes de chegar no ensaio, a gente tem que ter toda a preparação individual. Então, cada músico tem que já chegar com as músicas tiradas, cantor, sabendo as músicas, as letras, sabendo exatamente quais músicas vão ser ensaiadas, tá bom? Esse tema da preparação vai ser o tema da live de amanhã. Como que a gente se prepara? Como que eu tiro? Quanto tempo eu separo? E etc, etc. A gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Mas só um parênteses, porque isso, o que a gente está tratando aqui é antes dessa parte da preparação. Então, beleza. Estando contextualizados de que o ensaio não é lugar para tirar música, para essas coisas todas, então a gente tem que pensar o seguinte, bem, voltando lá, clareza, aonde queremos chegar, em quanto tempo? Quais músicas serão escolhidas? O ideal, num ensaio, vamos dizer que está começando um projeto em que as pessoas não sabem tocar nenhuma música, vão começar músicas novas e tal. Eu sugiro poucas músicas no ensaio, tá bom? Diferente, tem ensaios e tem tipos de ensaios diferentes. Tem ensaios que a gente marca que a gente tira músicas novas e às vezes tem ensaio que é só de manutenção. A gente vai, vamos ter uma missão, vamos ter um evento,
vai ter uma missa específica, a gente faz aquele ensaio para passar as músicas. Tá? Isso é quase que um ensaio de manutenção, só para pôr as coisas em ordem, tá bom? Mas principalmente ensaios que a gente vai colocar uma música nova que ninguém nunca tocou, tal, eu sugiro poucas músicas. No máximo, na minha opinião, 5 músicas, tá bom? Mais do que isso, você entra na de querer só passar as músicas, você não tem tempo para ensaiar, para mexer, para ouvir, testar. Às vezes passa tudo, chega, nossa, tá esquisito, não sei o que tá esquisito. Às vezes tá ruim a tonalidade pro cantor, você precisa adequar, mudar o tom, mudar a parte de organização, a parte de instrumento. Nossa, esse efeito de teclado aí não tem como pôr um outro efeito para combinar com a batida de violão, assim por diante, tá bom? Começou um barulho aqui do um vizinho meu, sei lá o que, com uma serra elétrica, mas faz parte, né? Vamos lá, segunda questão. Quantas músicas serão escolhidas, né? Como eu falei, poucas músicas. Quanto tempo precisamos para se preparar para isso? Então, de repente, a gente faz uma reunião, vamos colocar 5 músicas novas. Como que são essas músicas? São um pouco difíceis, nunca ninguém ouviu. Ok, quanto tempo a gente precisa para conseguir todo mundo tirar essas músicas e chegar no ensaio bonitinho? Aí é individual, depende. Thiago, quanto tempo é o ideal? Depende, eu não sei qual a vida de vocês, com o que vocês trabalham, qual que é a profissão de cada um do ministério, quantos filhos tem, se tem filho, se não tem. Tudo isso influencia. No meu caso, por exemplo, na época que eu comecei a tocar, todo mundo do ministério solteiro. Vixi, marcava pra mim mesmo, só falava, dá pra ser pra quando, Thiago? Pra amanhã, se vocês quiserem. Thiago é exagerado, não sei o quê. Eu preciso de uma semana, eu preciso de não sei quantos dias. Não dá tempo, não sei o quê. Então depende muito da disponibilidade que você vai ter pra estar se preparando, tá bom? Mas é importante essa segunda pergunta. Então, quais músicas a gente vai passar nos ensaios, tá? Sugiro que sejam poucas músicas. E quanto tempo precisamos para preparar ou para tirar as músicas, tá bom? Toda essa parte de como fazer melhor essa parte da preparação individual nós vamos falar na live de amanhã. Só lembrando novamente, tá bom? E quanto tempo de duração vai ter um ensaio? Isso é uma coisa muito importante. Eu sugiro que o ensaio tenha pouco tempo de duração dentro desse contexto que eu estou falando, né? Às vezes, para deixar uma música bacana, vocês vão precisar de mais de um ensaio, porque você passa o ensaio, nossa, ficou legal, mas eu ainda estou absorvendo a música. Chega na semana que vem, você faz um ensaio de novo para repassar essas mesmas músicas, o resultado passa a ficar mais legal, tá bom? Vai ter uma outra parte que eu vou falar sobre repertório, algumas coisas assim, tá bom? Mas sugiro fazer um ensaio curto. Por quê? Se você sabe que você tem pouco tempo, vocês não ficam com muita conversa paralela, com uma série de coisas que é muito comum acontecer no ensaio. Chega e começa a conversar e vai ver. Então, nessa parte que a gente precisa ter clareza. Então, 5 músicas. Quanto tempo vocês precisam para ensaiar essas 5 músicas? 2 horas? Marca 2 horas. Que aí vai vir o plus que eu vou falar agora. 1 hora? Maravilha, marca 1 hora. Porque aí se vocês chegam com o tempo contadinho, a tendência é que vocês conseguem ser de fato mais produtivos. Aquela coisa que vocês chegam, monta, faz, passa, termina, ensaia e fala: nossa, cara, como que rendeu? A gente chegou aqui, dá até vontade de fazer mais 2 horas de ensaio de tão produtivo que foi. Aí o ensaio é bom. Esse é um bom ensaio. Porque se não é assim, qual que é o contrário disso? Nossa, marcaram 4 horas de ensaio, aí o fulano já chegou 45 minutos atrasado, e o outro já falou não sei o que, é péssimo. Melhor acabar rápido, todo mundo passou, fez tudo o que tinha que fazer e ter a sensação de que, nossa, que legal, porque aí você fica motivado, dá até vontade de sair semana que vem de novo. Se ao contrário, você fala, nossa, não quero ensaiar não, vamos só tocar de qualquer jeito mesmo, dá certo, a gente monta lá as coisas na hora, chega todo mundo em cima e funciona. É melhor que dar menos trabalho, tá bom? Então, pouco tempo de ensaio. Levando em consideração alguns aspectos, tá bom? Isso aqui tem que anota também. Ensaios curtos, pouco tempo, mas levando em consideração alguns aspectos. Horários e possíveis contratempos. Que hora que vai ser o ensaio? 8 horas da noite? Numa quarta-feira? Tudo aqui é hipotético, tá, gente? Isso aqui vocês vão adaptar para a realidade de vocês. Tem gente que sai no sábado, no domingo,
A segunda de manhã não tem regra, tá bom? Hipoteticamente, na quarta-feira às 8 da noite, ok? Beleza. Quantas pessoas do ministério ou da banda, vou falar de ministério, tá gente? Mas da realidade, liturgia, banda, até porque, por exemplo, qualquer ministério ou banda, quando toca numa missa, eles passam a ser liturgia como um todo, tá? Para facilitar que eu vou falar ministério. Quantos membros do ministério vão participar do ensaio, tá? E onde que eles moram? Eles vão vir direto do trabalho? Onde que eles trabalham? Quanto tempo eles demoram para chegar? Ele vai vir de carro? Vai vir de ônibus? Vai vir de condução? É importante levar em consideração isso, porque às vezes pode ser que você chegue à conclusão que não dá para marcar às 8. Que o ensaio tem que ser 8h30. Ótimo, então marca 8h30 com clareza. Porque aí o irmão que só pode chegar às 8h30 vai chegar às 8h30, o irmão que de repente pode chegar às 7h30, não chega às 7h30 e fica até 8h30 esperando o outro que falou que ia chegar e por qualquer motivo não chegou. Quanto mais otimizado, mais preciso, mais clareza vocês têm na hora de marcar, de combinar, melhor é. Para todo mundo, para todo mundo. O cara que quer chegar lá às 7h30 consegue aproveitar o tempo que está em casa lá, às vezes até dar uma passadinha melhor na parte dele ou qualquer outra coisa que seja, tá bom? Horário, né? A distância que vai se locomover para chegar, a possibilidade de ter contratempos com relação a isso. Então tem horas que o ensaio que vocês iam marcar às 8, você chega à conclusão que é melhor marcar às 9, das 9 às 10. Melhor que seja das 9 às 10, que tenha consciência disso, do que você marcar às 8 e marcar às 8, um chega 7h30, muita coisa que frustra muito o pessoal da igreja que toca é essa falta de clareza. O ensaio é às 8, aí o cara chega o quê? O cara que é fiel, que é organizado, ele vai chegar às 7h30. E que hora que o ensaio vai começar? Às 9. Meu, não tem quem não fique bravo com um troço desse. Eu mesmo fico muito. Você quer ver eu ficar bravo? Por isso que eu geralmente coordeno as coisas e organizo. Quer ver eu ficar bravo? É isso. Mandar eu chegar lá às 8 horas, eu chegar às 7h30 e o negócio começar às 9. Nossa. Porque o nosso tempo é escasso. Tem pessoas que não tem tempo direito para ficar com a família, trabalha, não sei o quê. O cara, em vez de ir em casa tomar um banho e depois ir no horário, ele vai direto porque marcou o compromisso, chega lá, todo mundo atrasa. Tá bom? Então é importantíssimo pensar nessa questão da distância de se locomover também. E outra coisa que tem que levar em consideração é o tempo de montagem. O que a gente tem que montar aqui geralmente o pessoal ensaia na igreja. Hoje em dia tem estúdios de ensaio, cada vez está mais comum, que às vezes o ministério tem condições, paga por hora lá, faz uma vaquinha para ensaiar. Quanto tempo você demora para montar as coisas? Tem lugares que já fica tudo montadinho, que é questão de 5, 10 minutos tá tudo montado. Tem lugar que demora 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, tem que trazer caixa, montar, traz aquela montoeira de cabo para pôr em todos os microfones, colocar os pedestal, fazer aquela coisa errada toda, tá? Então é muito importante considerar quanto tempo de montagem demora, tá? O tempo que você leva antes tem que ser... O tempo que vocês ensaiam, por exemplo, você falou agora há pouco aqui que, por exemplo, a gente vai demorar 1h30 de ensaio para passar isso aqui, ok. Essa 1h30 de ensaio tem que ser assim, instrumento na mão. Vamos começar, gente? Então vamos lá, primeira música, vamos lá, conta aí. Isso é ensaiar. Não chegar na igreja para falar que vai montar as coisas, que vai ver como é que é, e acontecer toda essa coisa que eu estou falando. Não chegar 1h30 mais cedo que o outro, porque o outro ia se atrasar e não contou com essa questão e toda essa parte. Tá bom? Então, esse é o ponto. O tempo que você define de ensaio precisa ser livre de tudo. Da parte de montagem, a parte das pessoas chegar, a parte de oração. Pô, o ministério, às vezes o único dia que tem para se reunir, para orar, para fazer tudo, acontece. Maravilha, mas não contabiliza isso como ensaio. Você precisa de quanto? 30 minutos de oração junto, partilhar um pouco, 1 hora aí? Maravilha. Separa isso do tempo que você precisa ensaiar. É 1 hora de ensaio, maravilha. Então é 1 hora com o instrumento na mão, vamos começar a tocar. Tá bom? Essa clareza que eu estou passando aqui, o tema de hoje é clareza, né? Essa clareza, é meio caminho andado. Meio caminho andado para vocês conseguirem fazer um ensaio produtivo
que dê resultado, que renda frutos, que é o que importa. O negócio não é ir lá e gastar tempo. Ninguém tem tempo para perder. A gente quer ir lá, quer tocar e quer fazer com que a coisa aconteça, com que o negócio funcione da melhor maneira possível. Tá certo? A frase de hoje, todas as lives a gente vai ter uma frase que vai sintetizar toda essa questão do que é ensaiar e de como fazer um ensaio produtivo, tá bom? Só lembrando, pessoal que está chegando agora, essa é a primeira aula de uma série de 5 aulas, tá bom? Todos os dias, até quinta-feira, a gente vai fazer uma live nesse mesmo horário. Tá bom? Tem alguns dias que talvez a gente vai ter que fazer um horário um pouco diferente, mas a gente vai avisar aí no Facebook, no Instagram, tudo certinho. Mas até segunda ordem vai ser nesse mesmo horário, tá bom? E se por acaso você perder a live, a gente vai deixar disponível aí para você assistir depois. Ah, Thiago, mas esse horário eu não vou conseguir assistir, não tem problema. A gente vai deixar disponível, depois você chega em casa à noite, assiste com calma e faz tudo certinho. Mesmo não sendo ao vivo, pega a caneta, assiste, anota, tá ok? O ensaio começa com clareza e planejamento. Clareza e planejamento. Essa é a frase de hoje. O ensaio começa com clareza e planejamento. Sempre. A partir de agora, alguém chegar pra você e falar, pô, legal, gente, é o seguinte, vamos ter uma missa pra tocar dia tal, tal, tal. A gente vai escolher músicas novas, vamos ensaiar amanhã? Calma aí. O ensaio começa com clareza e planejamento. Aí tem as perguntas que eu falei, né? Primeira coisa, por que a gente vai ensaiar? Por causa da missa. Tá, onde queremos chegar? Não, a gente quer chegar nesse dia dessa missa X e fazer uma missa bonita, todo mundo tocar bem, direitinho, tal, 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 maravilha. Em quanto tempo? Quanto tempo a gente tem até essa missa pra gente saber como a gente pode se organizar? Segundo aquela coisa, né? Lembrar que o ensaio não vai ser partir da música, a gente vai ter que chegar com tudo pronto. Quais músicas novas a gente vai precisar ensaiar, né? Sugestão que seja poucas músicas por ensaio, etc, etc. Ele vai em consideração a organização, quantas pessoas vão ensaiar, o tempo que cada pessoa leva e que o tempo de ensaio tem que ser livre. Tá? O tempo de ensaio que vai ensaiar tem que ser livre de qualquer outra coisa. De montagem, desmontagem de equipamento, de momento de oração, se for o caso. Tá ok? O ensaio começa com clareza e planejamento. Tá bom? Eu vou agora aqui abrir rapidamente para algumas perguntas, tá bom? A Camila anotou aqui algumas perguntas. Chegou a anotar, Camila? O pessoal me mandou. Que eu tô vendo aqui simultâneo, gente, não tô conseguindo ver as perguntas. Manda aí. Dentro desse tema que a gente conversou, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer, faz aqui que eu vou estar respondendo agora mesmo, tá bom? E basicamente é isso. Falar mais uma coisa aqui, enquanto isso, falar da live de amanhã, tá? Amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos fazer uma live, uma aula, tá? Mesma pegada, papel e caneta na mão, anotar, tá bom? Porque isso é o ouro. É isso que faz a gente ter resultado, isso que ajuda a gente a ter resultado, tá bom? Sobre a preparação individual. Porque agora você já entendeu, né? Pô, beleza, Thiago, isso aqui eu tô falando do grupo. Nós do grupo, a gente no nosso coletivo, a gente precisa pensar em tudo isso. Só que agora, beleza, terminou a reunião, a gente conversou aqui com o pessoal do ministério, fui para casa. E agora, como que eu me preparo? Como que eu faço, como que eu me organizo nesse passo a passo para me ajudar a eu entender como que eu faço para ter mais resultado? Na minha preparação individual, para que no dia, digamos, hoje é domingo, né? Digamos que a gente vai com o ensaio no sábado. Tá? O ensaio vai ser sábado, 5 horas da tarde. Ok, como que eu me organizo, como que eu tenho que pensar para eu chegar no ensaio sábado às 5 da tarde, tá bom? Com tudo certinho, só contando que se o ensaio vai ser às 5, provavelmente o horário de chegar vai ter que ser 4h30, porque vocês vão ter que montar as coisas. Você entendeu essa parte aí, né? Mas o que eu preciso fazer para chegar lá e estar com tudo certinho? Esse vai ser o tema de amanhã. Preparação individual. A minha preparação e cada membro do ministério vai ter que fazer essa preparação para conseguir chegar lá com tudo na mão certinho. Tá bom? Vamos lá, Camila. Tem alguma
Tem alguma pergunta? O Eduardo Guarim, no YouTube, ele perguntou: marcar como grupo um dia da semana um estudo musical é importante? Marcar com o grupo um dia de estudo musical. É legal. A única coisa que tem que tomar cuidado aí tem várias outras coisas que até eu vou falar em outras lives também. Tomar cuidado para vocês não se sobrecarregarem, né? Às vezes acontece do grupo, marca um dia para estudo, marca outro dia para rezar, e tem um grupo de oração, tô falando aqui, Thiago, não toca em grupo de oração, vou chutando uma realidade aqui. Tem o dia da pastoral X que a gente atua, o terço dos homens, ou grupo de oração, ou qualquer outra coisa, tem a missa no domingo, tem o dia do ensaio, chega uma hora que o cara desiste, ele dá um pano de tanta coisa que ele tem para fazer. Mas é bacana sim, é muito legal, inclusive eu faço isso com vários amigos meus. O pessoal que me conhece sabe que é muito comum eu chamar as pessoas para vir em casa, a gente ouvir música, o pessoal do ministério, eu sempre... Claro que no meu caso, assim como eu sou músico profissional, sou produtor musical, professor, o pessoal respeita muito mais, né? Às vezes, mas no meu ministério o pessoal é muito estorrão, nunca que eu ia chamar o pessoal, mas é muito legal, para vocês pensarem, falarem a mesma língua, ter referências musicais. Olha esse CD aqui novo que saiu, que legal, olha esse DVD aqui, olha esse tal. É sempre bacana vocês estarem conversando para vocês se atualizarem e pensando, falando a mesma língua a todo mundo. Saber o que precisa melhorar. De repente tem uma pessoa do ministério que tem menos estudo, que ele precisava, de repente, como instrumentista, entender mais coisas de campo harmônico, entender algum outro aspecto técnico, que de repente outra pessoa do ministério consegue ajudar ele, dar dicas, ou pelo menos dar um norte do que ele precisa para ele conseguir ter uma melhor performance, tá? E uma outra coisa interessante dentro desse contexto aí, para finalizar essa pergunta, é às vezes fazer ensaio de voz de instrumento separado, dependendo da realidade, tá bom? Às vezes acontece muito também de marcar um ensaio, tu você chega lá, no ensaio, pum, fica os músicos 2 horas, mas esse acorde aqui não, vamos isso aqui, aí o cantor fica lá. E às vezes o contrário, o músico, vamos tocar, tá todo mundo tocando certinho, o cantor, eu não tô achando. Claro que às vezes é por falta de preparo, eu não sei a letra, volta, a música é uma vez, é 2 vezes, isso aqui a gente vai falar amanhã. Então às vezes, quando tem várias vozes e vários instrumentos, vale-se a pena também fazer ensaios separados, ter só um ensaio de voz para combinar como que fica as vozes, as questões certinho, ter um ensaio de instrumento separado e ter um ensaio junto. Nesse caso não precisaria ser toda semana 2 ensaios, poderia ser tipo, a gente tem 2 meses para uma tarefa X, faz 2 semanas seguidas, só o de voz, só o de instrumento, e faz mais 2 com todo mundo junto, com tudo já preparado mais ou menos, só para ajeitar as coisas, tá bom? Mas seria isso, vale a pena sim, mas toma cuidado para não exagerar. O André Bononi falou, minha equipe ensaia todos os sábados, principalmente por causa do sábado, isso funciona? Sim, funciona sim. Como eu disse, não tem regra. Eu mesmo, eu tenho os horários muito... Hoje nem tanto, né? Hoje eu tô até um pouco mais tranquilo, assim, com relação... Mas época que eu tocava muito, dava aula, tocava na noite, gravava em estúdio, fazia um monte de coisa assim, era muito doido os meus horários. Mas tem ministérios, por exemplo, já teve época que eu trabalhei em empresa, que eu já trabalhei no horário das 6 da manhã às 2 da tarde, eu já trabalhei no horário das 2 da tarde às 10 da noite, eu já trabalhei no horário comercial, tá? E como músico trabalhei à noite, e aí, como é que fica? Então, com relação ao dia e horário, realmente não tem regra, tem que juntar o ministério, ver a realidade de cada um, os empregos, a realidade, para ver como que funciona melhor. Mas o dia que for melhor para vocês, é o melhor dia para vocês. Tiago, segunda-feira é dia de ensaiar? Sim, já ensaiei muito segunda-feira. Sábado é dia de ensaiar? Sim, já ensaiei muito de sábado, já toquei de sábado, já ensaiei de domingo. Eu acho que não tem nenhum dia da semana que eu nunca tenha ensaiado por essa questão, somente da parte de eu ser profissional também, tá bom? Então, o dia bom é o dia que funciona para vocês, para todo mundo, que todo mundo consegue se reunir. Nunca é fácil, sempre exige um pouco de sacrifício de uma parte ou da outra, tá bom? Mas o que funciona para vocês, se é no sábado, se é no domingo, esse é o dia bom. A Fiamma Ferracioli, ela falou, e quando o pessoal não se interessa em ensaiar? E o José Aparecido colocou, isso é um problema, conversa paralela. Sim,
nesse caso, o que é legal fazer? O que é legal fazer não. É importantíssimo ter clareza também. A gente sabe quais são as pessoas do ministério que estão mais engajadas, as que não são engajadas. É legal sempre chamar todo mundo para uma conversa. Por isso que o caminho não é só ir ensaiar, ensaiar, ensaiar. Tem que ter a preparação. Às vezes você gasta 2 meses ensaiando para ter um resultado razoável, coisa que você poderia ter o mesmo resultado com 3 semanas. Só que vem no primeiro dia, ir lá e vamos ensaiar, senta e faz o passo daqui. Tá, gente? É o seguinte, vamos... No dia do ensaio que seria mesmo, gente. Hoje não vamos ensaiar não, a gente vai organizar. A gente tem um evento X, enfim, o seu porquê. E a gente vai melhorar isso, eu acho que a gente pode. Por que a gente ensaia? Porque a gente quer tocar melhor. Maravilha, gente, a gente pode tocar melhor. Nós merecemos ser melhores, a gente precisa ser melhor, né? As pessoas que escutam a gente da Assembleia merecem uma música de qualidade, sem contar que essa música ajuda as pessoas, ajuda a gente a levar as pessoas para Deus, e etc, etc. Então, por isso que a gente precisa melhorar, tal. Então, para isso, vamos reorganizar e etc, tá bom? Procura no nosso canal no YouTube, eu tenho um vídeo falando justamente sobre isso. O que fazer quando o meu ministério não é comprometido? Eu já tenho um vídeo pronto sobre isso, inclusive isso aí a gente pode até anotar para ser tema de outras lives. Só esse tema que ele é muito importante, né? É muito importante, mas tudo começa por isso. Clareza, conversar, até para você saber, cara, essa pessoa aqui, eu não vou pôr ele para fora, mas eu sei que ele não está comprometido. Eu não vou nem contar, entre aspas, com ele. Vou contar, tem esses 5 que é comprometido, maravilha. Então a gente vai traçar as metas com esses 5 e se ele quiser, ninguém é obrigado a tocar no ministério, ninguém é obrigado a estar na igreja, ninguém é obrigado a nada. A gente faz porque a gente ama, porque a gente quer. Então dentro desse contexto aí, a gente tenta organizar da forma que vai funcionar melhor possível e assiste o vídeo lá que é um monte de coisa. Tem formas de você motivar as pessoas, mas vai ficar muito... Tem que fazer mais uma live de 1h30 só para entrar nesses aspectos, tá bom? O Thiago no Instagram perguntou: o que fazer quando não temos um ministério fixo? Eu, por exemplo, toco todos os domingos com pessoas diferentes. O repertório de alguns é diferente dos outros. Bem, é uma situação complicada e não. Se é pra você, Thiago, tipo, eu preciso tocar com várias pessoas, depende do seu preparo. Eu, atualmente mesmo, eu devo tocar em uns 4 projetos diferentes. E... normal. Agora, o problema é quando você tem... O ideal seria que você tivesse um projeto separado para cada um. Por exemplo, eu atualmente, vou enumerar aqui, né? Eu toco num grupo aqui de São Paulo, um grupo de oração que chama Projeto Caris. Sou coordenador do Ministério de Música lá, da parte musical. Eu preciso organizar as coisas lá. Então eu faço tudo isso que eu estou falando com esse pessoal. Fora isso, por exemplo, de vez em quando eu toco com o pessoal daqui próximo da minha paróquia. Na verdade, antes de falar do pessoal, eu toco com a cantora Adriana Arides também, faço parte da banda, mas não sou produtor musical, lá eu só toco baixo. Então tem toda a organização da banda da Adriana lá, de como funcionam as coisas. Fora isso, eu como músico, eu toco com vários artistas. Vira e mexe, toco com Davidson Silva, sei lá, enfim, irmã Ana Paula, me deu um branco agora aqui. E o que acontece? Cada artista tem a sua organização, eles passam o repertório que vai ter do show, se vai ter ensaio, eles marcam um ensaio, tal, não sei o quê. E tem o pessoal daqui de próximo que eu, inclusive, se bobear, foi o Thiago que perguntou. Thiago Francisco. Tem outro pessoal que eu toco aqui que lá eu vou como ajudar. Eu sou baixista, eu vou lá, dou alguns toques pessoal, mas eu me comporto assim. Se no caso você organiza várias pessoas juntas no mesmo esquema, o ideal seria ser mais ou menos assim. Tem como se fossem bandas mesmo diferentes. Ou acontece muito, tipo você ter um projeto, por exemplo, a Canção Nova, vai. Baixista deve ter uns 5 lá, que tocam lá, guitarrista, não sei o quê, e tem um repertório que eles têm que tocar. Eles montam o mesmo repertório para todo mundo, ponto. O repertório que a gente toca é esse, tem que todo mundo saber tocar as mesmas músicas.
Vai alterar as músicas? Altera para todo mundo de novo as mesmas músicas, tá bom? Então seria mais ou menos esse o esquema, tá? De você pegar, cria um repertório para todo mundo. 10 cantores que revezam entre eles, ok, os 10 têm que saber essas 10 músicas, ponto. Vai trocar as músicas? Beleza, gente, vamos acrescentar 5 músicas novas, acrescenta as músicas para todo mundo e assim por diante, tá bom? Só mais uma pergunta, Camila, se tiver. Tem duas, muito bom. O Bruno Gonçalves falou dar umas dicas de regulagem de microfone, a gente pode colocar para um tema mais pra frente. Duas perguntas bem interessantes. Uma é, o que fazer quando o integrante do grupo já acha que, por exemplo, sabe cantar, sabe o que vai fazer? E o salmo sempre é tirado 5 minutos antes de começar a missa. Isto é correto? E Tiago tem mais algumas no Instagram, mas a gente pode responder amanhã, antes da outra live. Pode ser. Vamos lá, qual que era a primeira? O que fazer quando o integrante do grupo já acha que sabe, por exemplo, como cantar afinado, e o salmo que é tirado 5 minutos antes. Não, uma por vez, beleza. Com relação ao integrante, tudo isso parte de referências. Precisa conversar com ele, na boa, falar, cara, você viu que você é assim e tal, mas você percebeu que você desafina nisso aqui, ou que isso aqui não funciona tão bem, etc, etc. Tentar conversar na boa, mostrar outras referências. Às vezes as pessoas têm, por exemplo, eu sempre falo, tentar ser bem breve nisso, a gente faz tudo que a gente faz vendo outra pessoa fazer. Então se eu começo a tocar numa comunidade que tem lá um senhorzinho que toca com violão desafinado, de qualquer jeito, e eu falo, nossa, que legal, eu quero começar a tocar na igreja. Pra mim tocar bem vai ser tocar igual ele. Se eu não for exposto a uma música de mais qualidade, mais recursos, outras coisas, o que vai acontecer vai ser o seguinte, eu vou achar que o mundo é aquilo, que aquilo é o melhor jeito que se pode tocar, que aquilo é o melhor jeito que se pode fazer. E geralmente o que acontece com essas pessoas é isso. Ela acha que é assim. E precisa ser exposto a uma outra coisa, ela olhar e falar assim, nossa, eu queria cantar desse jeito. Eu falo, legal, para cantar desse jeito você precisa estudar mais, você precisa fazer mais coisas, etc, etc. Mas tem que ser um... Não, aqui parou, o YouTube parou. Precisa de... Como se diz? Ela precisa de referências, mais referências, tá bom? E um pouco de conversa junto para ajudar nesse aspecto, que no vídeo que eu falei de meu mente zero não tá motivado, que eu faço também tem algumas dicas sobre isso, tá bom? Outra coisa, a outra do salmo, né? Se é certo isso? Claro que não, gente. É a mesma coisa que eu falar, a gente está falando sobre preparação. É a mesma coisa que chegar no ensaio e falar, legal, gente, e que música vamos tocar agora? Olha o tanto de passos que eu dei aqui de referência pra gente fazer o negócio funcionar melhor, tá? Claro que tem casos e casos. Fui chamado para uma missa de última hora para cobrir alguém, cheguei lá, nossa, vamos tocar agora, falta 10 minutos, vamos montar a melodia do salmo. Ótimo, você fez a sua parte. Você fez o que estava ao seu alcance para você conseguir fazer melhor. Mas tendo tempo, inclusive, se vocês tocam muito em missa, dentro dessa realidade de ensaio, tem que ter um espaço para melodia de salmo também. Tá bom? Não é certo. O ideal, quanto mais você puder se preparar, é melhor, tá? Isso eu vou falar amanhã também. Claro que também cuidado para não querer se preparar demais. Porque chega uma hora que você fica, não, só vou começar a tocar a hora que eu estiver preparado. E nessa que muita gente acaba se paralisando, tá bom? Mas seria mais ou menos essa questão aí. Basicamente foi isso, né, Camila? As perguntas. Provavelmente vai ter mais perguntas aí, mas a gente tenta, de repente, responder em box ou fazer stories, ou de repente eu pego alguma coisa na live de amanhã, tá? Relembrando aqui, a frase de hoje, a gente vai até postar nas redes sociais aí para você salvar. O ensaio começa com clareza e planejamento. Vamos pegar o ensaio? Pera aí, para que a gente vai ensaiar? Vamos pensar aqui como que a gente pode... O que a gente vai fazer para ninguém perder tempo, para a gente chegar lá e fazer esse ensaio com o tempo mais otimizado possível e, o principal, para ter resultados. Tá bom, gente? Então é isso aí. Um abraço, Deus abençoe. Só vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Roberto Delmiro, Betinho, lá de Portugal. Só assim mesmo pra você falar comigo, né, Betinho? Tá louco, cara. E chegou no final da live, pra variar.
Beleza, Petinho. Um abraço. A gente vai se falando aí, tá bom? Então amanhã, gente, 3 horas da tarde, live de novo falando sobre preparação individual, tá bom? A gente se vê lá. Um abração, Deus abençoe. Tchau, tchau.